quem foi o palhaço que virou a chave pra você? Que você falou, cara, eu gosto de palhaço. Ou desde pequeno você já gostava? Eu sempre gostei muito mesmo de palhaço. Não querer fazer palhaço nessa época, porque eu achava que não era bom, não quer dizer que eu não gostava. Eu gostava muito. Com 7 anos eu vi um mímico na minha escola. Um cara mímico? num projeto... Você descobriu quem era ele hoje? Não, velho. Você não nem imagina. Não. E eu fui procurar a associação que levou ele, e eles não têm nenhum documento sobre eles. Eram 3 caras. Era um cara que dançava com a Patrícia Marx, Caramba. que foi dar aula de, tipo, street dance. Um cara que foi ensinar a fazer fanzine, que era tipo um jornalista. E esse palhaço mímico que foi na minha escola e fez paredinha. E eu olhei e falei, cara, eu quero fazer isso. Então você foi stalkear o cara pra falar, eu quero saber quem foi que tocou porque meu coração. Porque não existia Instagram, não existia Facebook, não existia nada nisso nessa época. As pessoas se perdiam mesmo. Sim. Não, é muito louco isso, tá ligado? E isso, assim, hoje a gente conhece um núcleo de artistas, que a gente sabe quem é, que a gente sabe a história. Mas se você pensar, por exemplo, na década de 80, onde não tinha toda essa mídia social, o que teve de grupo, cara, nessa cidade, que deixou de existir, e ninguém sabe porque eram grupos periféricos, eram grupos da periferia. Tocaram pessoas que influenciaram grandes artistas. Pô, o movimento de teatro de rua na década de 80 aqui em São Paulo era muito grande, porque era muito ligado com o lance político também da reforma agrária, de um monte de coisa, da igreja, porque a igreja também estava ligada a esse movimento. Tinha muitos grupos, assim, que foram se acabando porque, cara, eram galera da periferia que tinha que fazer dinheiro, o teatro não deu dinheiro pra eles naquela época e eles foram mudando de profissão. Mas às vezes, num bairro de periferia, você vai rolar a ideia, você começa a conversar, fulano fala, fulano fazia teatro. Aí você vai ver a foto, vai ver as coisas, cara, o cara tocava violão, o cara tinha grupo, era teatro de grupo, né? Um trabalho bem elaborado mesmo. Bem elaborado. Mas bem, esse foi o cara que tocou primeiro o que tocou de coração. mímico. E de palhaço? Teve algum palhaço que você teve alguma situação que você falou, cara... Cara, ó, eu sou fãzaço dos Trapalhões. Não vou mentir, adorava Trapalhões. Eu assisti muito Trapalhões, assim. Eu tenho 2 camisetas, uma do Zacarias e uma do Mussum, que eles deram pra minha sogra me deu, porque sabia que eu gostava muito deles. Pra mim, essa foi a primeira referência. Depois, Escolinha do Professor Raimundo, eu acho muito referencial pra mim, porque eu vejo muitos personagens ali caricatos, e aquilo é um palhaço, aquilo é um excêntrico, né? Sim. Ele só não tá com o nariz, tipo, Nércio da Capitinga. Mano, eu me diverti muito na minha infância ouvindo Nércio da Capitinga. Tom Cavalcante, porque eram, assim, já tinha um movimento de comédia falada no microfone, que ainda não era o chamado stand-up de hoje e tal, mas já tinha essa comédia. Mas esses caras faziam um personagem que pra mim eram palhaços, assim. Foram os primeiros, assim. Os primeiros que marcaram, assim, que você fala, puxa vida, esse... E os Sombras. Os Sombras do Faustão. Eles viraram a chave pra você trabalhar com isso. Esses, tipo, mano, a primeira vez que eu vi 2 caras na rua, tá ligado? Imitando pessoas, tipo, hoje o pessoal fala do Carcocha, como se fosse a novidade. A novidade, sim, tipo, uau, olha o que esse cara começou a fazer. Não, o cara é um representante de uma linguagem que existe há muito tempo. E aqui no Brasil, tinham 2 caras que faziam na TV aberta e que inspirou um monte de gente. Tipo, a minha primeira experiência com nariz de palhaço, de colocar um nariz, eu fazia aula numa oficina cultural, chamada Luiz Gonzaga, lá em São Miguel Paulista. Fazia aula de flauta doce, aquela pequenininha. E aí eu tava passando na frente de uma sala e eu vi uma galera com nariz de palhaço fazendo aula de palhaço, com um cara chamado Sérgio Cair. Sei, o Sérgio Cair, é bem famoso. Grupo Manifesta. Todo trabalho, sim. E aí essa galera colocou o nariz de palhaço e foram pro mercado. Tinha um mercadão bem próximo desse lugar, todos com nariz de palhaço pra seguir as pessoas dentro do mercado. E eu, anos 80, isso, né, cara? 88, 89. Quem é o pai desse menino? Ninguém perguntou. Eu tava lá assistindo as aulas, eu entrei, eu virei o mascote, eles colocaram o nariz em mim e me deram uma placa escrito "Sorria, você está sendo filmado". Eu era o último da fila, eles seguiam. Quando a pessoa virava, que via que tinha uma fila de palhaço, eu tinha que correr e mostrar cartaz pra gente ver a reação das pessoas ao saberem que elas estavam sendo filmadas. Isso numa época que não tinha YouTube. E você pensar assim, você tinha quantos anos? 7 anos, cara. Na mesma época eu vi o cara com a paredinha. Não, e a experiência que você tem de você falar, cara, eu participo desse coletivo de artistas, né? São amigos meus. Sim! Eu ainda conheço. Você ainda conhece? Sim, tipo Claudemir. Claudemir hoje é professor de teatro. O pessoal continuou. Um monte, a Ira, uma galera. Que da hora, cara. Sidney, uma galera. Cada um foi pra um lado. É igual a gente tá falando do nosso grupo, assim. Um foi pro teatro de objetos, outro foi pro drama, outro, assim, cada um foi fazer uma linguagem diferente. Sim.